Olá pessoal, como é que estão? Espero que todos estejam muito bem. Vamos para a aula de processamento digital de imagem de hoje. O tema é transformação de intensidade. A gente vai ver algumas formas de calcular a cor de um pixel para um novo valor com alguns objetivos específicos. Em especial, é aumento de contraste, mas em geral formas de realçar a imagem. Então a gente vai ver algumas transformações: negativo de imagem, transformação logarítmica, transformação de potência e transformações lineares por partes, incluindo binarização e linearização. Várias dessas imagens dessa aula são retiradas do livro Gonzalez e Woods, Processamento Digital de Imagens. Vamos lá. Qual é a equação geral de transformação de intensidade? É a seguinte: um novo nível de intensidade S é calculado a partir de um nível de intensidade R através de uma transformação T, certo? E essa transformação ela pode ser implementada mais rapidamente utilizando tabelas. O que quer dizer isso? Quer dizer que ao invés de eu calcular toda vez um novo nível de intensidade para uma entrada, eu simplesmente faço a tabela e eu sei que para cada nível de intensidade específico, eu sei qual é a saída. A primeira transformação que a gente vai ver é o negativo da imagem. Como é que a gente calcula esse negativo? Vai ser o valor máximo de intensidade, que é L menos 1. L é o número de intensidades distintas que a gente tem, menos o valor atual do tom de cinza. Então aqui tem uma tabelinha mostrando. Para o valor 0, o valor calculado é 3, porque dá o quê? A gente está utilizando apenas 4 tons de cinza, então os tons de cinza vão de 0 a 3. Então o valor máximo é 3. 3 menos 0 dá 3. 3 menos 1, 2. 3 menos 2, 1. E 3 menos 3, 0. Então o valor 3, que é o mais escuro, representando o preto, vai para 3, que é o branco. O cinza escuro vai para o cinza claro. O cinza claro vai para o cinza escuro. E o branco vai para preto. Aqui a gente tem um exemplo de imagem de mamografia e a gente vê que os elementos que eram brancos, né, acabam indo para preto. Observe essa região aqui. A gente tem uma região principal, que é esse ponto aqui, esse talvez um nódulo, mas observe que ele fica muito mais realçado quando a gente inverte as cores. Isso também pode facilitar para impressão, por exemplo. Você quer imprimir uma imagem que tem tudo preto, mas você quer realçar alguns pontos, de repente a tinta numa impressora convencional, papel branco e a tinta preta, acaba sendo mais conveniente imprimir o negativo da imagem. A segunda transformação é a transformação logarítmica. Ela funciona da seguinte forma: o novo tom de intensidade, a saída, vai ser igual o log de 1 mais a entrada vezes uma constante C. Por que é que eu tenho que somar 1? Porque o menor valor de R é 0. E aí não dá para calcular o log de 0. E essa constante é porque às vezes esses valores não... O log de um número vai ficar um valor muito baixo. Aí eu preciso esticar, multiplicar por uma constante para esticar para chegar no nível máximo de intensidade. O que é que faz a transformação logarítmica? Ela aumenta o contraste na área escura. Quer dizer o que? Ela estica uma faixa de intensidade. Então os tons de cinza escuros vão ser esticados. A gente vai visualizar isso no gráfico. E por outro lado ele aperta o restante das áreas. Aqui está o gráfico. A região escura está aqui. Por exemplo, até L sobre 4. A gente vai ter que os tons até L sobre 4 vão ser esticados até 3L sobre 4. Então está aumentando 3 vezes cada tom. Mas por outro lado, os outros tons, os outros 75% do valor de intensidade vão estar comprimidos nessa faixa de 3L sobre 4 até L menos 1. A gente pode ver aqui um exemplo de uma transformada de Fourier. E a gente vê que essa região toda escura aqui, que a gente não via quase nada, o contraste muito ruim, ela acaba ficando nítida, visível ao olho humano. Aqui está uma tabela mostrando os valores calculados para a transformação logarítmica, né? Por exemplo, aqui utilizando os mesmos 4 tons de cinza. Então o 0 passa a ser, continua sendo 0, o 3 continua sendo 3.
Por que continua sendo 3? Porque a gente definiu uma constante dessa forma. A gente vai mostrar daqui a pouquinho. Só que o 1, que era escuro, passa a ser 2. E o 2 passa a ser 3. O que aconteceu? Eu aumentei o contraste nessa região escura. Na região mais escura. Mas na região mais clara, o contraste foi diminuído. Perdeu o contraste aqui nos tons de cinza mais claros. Mas consegui aumentar e clarear a imagem na região escura. Observe que a gente utilizando log não chega em números inteiros. Então a gente precisa depois pegar esses números aqui e transformar eles em números inteiros para que a gente possa realizar a transformação de intensidade. Bom, certo. E a constante? Essa constante C. Bom, eu fiz a restrição para que o valor máximo de intensidade de entrada e de saída fosse o mesmo, fosse L-1. O mínimo fica sendo 0 por questão dessa equação. Quando eu tenho 0, log de 1 mais 0 vai dar log de 1 e aí vai dar 0. Então o 0 continua sempre sendo 0. Mas o valor máximo de intensidade, L-1, vai depender da constante que estou utilizando. Então quero escolher a constante para que após a transformação o L-1 continue sendo L-1. Então eu substitui RS nessa equação, substitui por L-1 e chego que o valor da constante deve ser L-1 dividido pelo log de L. No caso, com 4 tons de cinza, L igual a 4. Então a constante ficou sendo 3 sobre o log de 4. Esse é o exemplo. Se fosse com 256 tons de cinza, então seria 255, que seria L-1, dividido pelo log de 256. E a gente conseguiria usar toda a faixa de intensidades com esse valor de constante. Transformações de potência. A transformação de potência ela é bem interessante porque a gente consegue simular a transformação log. E ela é mais versátil porque é parametrizável. Enquanto a log é constante, quer dizer, pode até mudar um pouco dependendo da base do logaritmo, talvez. Mas aqui não, a gente consegue definir vários valores, várias curvas de estilo log. Se a gente usar um alfa, um gama menor do que 1, então a gente consegue, com gama entre 0 e 1, né, no caso, a gente consegue aproximar a gama agora com várias matizes diferentes. A gente tem uma barriguinha aqui que vai mudando. O que quer dizer isso? Quanto menor esse gama, essa barriguinha, o que ela quer dizer? Quer dizer que o alargamento de contraste ela é muito maior na região clara, né? Ele vai pegar muito mais claro. Quanto o gama for mais próximo de 0, né? Menor entre 0 e 1, mas mais se aproximando do 0. Quando o gama é igual a 1, então isso significa transformação em identidade, ou seja, nenhuma transformação de intensidade nas cores. Quanto o gama maior que 1, aí a gente percebe que o alargamento de contraste ele se dá na região clara da imagem. E a região escura perde o contraste. A imagem fica mais escura, escurecida como um todo, porque os tons claros, alguns tons claros vão passar a ser mais escuros. E quando o gama está entre 0 e 1, o aumento de contraste é na região clara, na região escura, portanto a imagem acaba ficando mais clara. Quando o gama é menor que 1, entre 0 e 1, o alargamento de contraste é na região escura. Portanto, alguns tons escuros vão ficando mais claros e a imagem como um todo fica mais clara. Aqui está um exemplo numérico. A gente define a constante C, né, que a transformação é C vezes o valor de intensidade de entrada elevado ao expoente gama. Isso calcula o valor de intensidade de saída. A gente usou o mesmo princípio para calcular C, dizendo que a intensidade máxima de entrada tem que ser igual à máxima de saída igual a L menos 1. Substituindo, a gente encontra essa formulazinha para calcular o valor da constante C, utilizando todo o espectro
toda a faixa de intensidade de cinza. A gente utilizou aqui alguns valores de gama. Então vamos começar mais próximo de 1, que são 0,5 e 2. Observe aqui. A gente colocou como restrição que os valores máximos tem que continuar 3 antes e depois da transformação, né? E os mínimos acabam continuando 0 por questão da equação mesmo. Então vamos olhar nos valores intermediários. A transformação com gama menor que 1 deveria aumentar o contraste na região escura. O que acontece? Realmente aumenta. A diferença aqui passou de 0 e 1, né, para 0 e 1,7. Se a gente fosse arredondar isso aqui para 2, então dobrou a diferença. Para a imagem clara, na região escura o que acontece? Ocorre perda de contraste. Para a imagem clara, a gente quer aplicar uma transformação com gama maior que 1, porque vai escurecer mais a imagem e aumentar o contraste na região clara. E como efeito colateral, ocorre a redução do contraste na região escura. E por que isso acontece? Porque nós temos um nível limitado de valores de intensidade. Então, se eu aumento o contraste numa região, quer dizer o quê? Eu estou utilizando mais valores distintos, valores que antes não estavam naquele intervalo numérico para representar. Então, outros intervalos numéricos eu vou ter que repetir tons de cinza no intervalo, nos outros intervalos, né, fora daquela região de interesse. Então, se eu aumento o contraste na região clara, eu vou ter que pegar alguns tons de cinza para substituir esses valores. E os tons de cinza escuro vão repetir valores e vão perder contraste. Então a gente percebeu aqui que com gama igual a 2 a gente teve uma perda de contraste na região mais escura. Agora na região mais clara a diferença de 2 para 3 passou a ser, que era 1, né? Agora passou a 1,3 para 3, ou seja, 1,7, aumentou o contraste. Já com gama menor que 1, o contraste foi reduzido na região clara. Então o gama entre 0 e 1 aumenta o contraste na região escura, diminui o contraste na região clara. Gama maior que 1 aumenta o contraste na região escura, ou diminui o contraste na região escura e aumenta o contraste na região clara. Essa diferença é muito maior quanto mais extremos forem os valores de gama, ou seja, ele é mais extremo quanto mais longe do 1 ele está. Por exemplo, gama igual a 0,1, então observe que o contraste aqui foi completamente perdido nessa região, mas aumentou muito a diferença do nível mais escuro para o segundo nível mais escuro. E com gama igual a 8, a diferença de contraste ficou muito grande entre os dois níveis mais claros, mas em compensação perdeu todo o contraste entre os 3 níveis mais escuros. Aqui nós temos a versão discretizada da tabela. Então o que acontece? Com R igual a 0.1, a gente vê melhor. A diferença só tem dois valores. Os 4 valores de intensidade mudaram em apenas 2. A região escura, que era 0 ou 1, a mais escura, né, 50% mais escuro, o contraste aumentou o máximo possível. Ficou menor, continuou 0 e o segundo nível de intensidade foi para 3, que é o máximo. Por outro lado, na região mais clara, o contraste todo se perdeu, porque foi necessário fazer isso para poder aumentar o contraste na região clara. Não tinha mais valores de intensidade, todos os valores de intensidade foram utilizados na região escura, então teve que repetir valores na região mais clara. Com gama 0,5, observe que o contraste aumentou aqui na região escura, mas não tanto. Então aumentamos o contraste na região escura, o valor de intensidade 1 foi perdido, o contraste diminuiu aqui na região intermediária, mas manteve um pouco na região clara. Isso porque o valor aqui ficou 2.4 para esse nível de cinza. Com gama 2,
perdemos todo o contraste na região mais escura, mas conseguimos aumentar um valor de intensidade. De 2 para 3, a diferença ficou agora de 1 para 3, na região mais clara. Com o gama igual a 8, observe que perdemos contraste em 75% da imagem, tudo ficou zero, tudo foi para preto nessa região, mas em compensação, olhando os dois tons de cinza mais claros, a diferença de contraste foi elevada ao máximo. Visualizando graficamente, utilizando ainda os valores em ponto flutuante, a gente pode perceber essas linhas. Essa é quando o gama é igual a 0,1, essa linha de cima, com essa maior barriga para cima. Essa barriguinha para cima, mais próximo da diagonal, é o gama 0,5. Essa barriguinha para baixo aqui, perto da diagonal, é o gama 2. E essa barriga mais para baixo é o gama 8. Observe o que é isso. Ó, a gente, no valor de intensidade aqui, ó, 1, de entrada 1, a gente já ultrapassa o 2. E acaba que o contraste aqui fica bem reduzido na região maior que 1. Para o gama 0,1. Para o gama 2, a gente vê que ó, até 1 o contraste diminui, mas o contraste aumenta bastante para outras regiões. Quanto mais próximo da horizontal for a linha, quer dizer que eu estou perdendo contraste. Eu estou pegando uma faixa grande e comprimindo ela no intervalo pequeno. Quanto mais em pé for a minha linha, nem tão em pé assim, né? Quanto mais em pé for a minha linha, eu estou pegando uma faixa pequena, esticando essas intensidades num valor grande, ou seja, aumentando o contraste. Comparando o gráfico que a gente calculou para 4 tons de intensidade com esse outro aqui, então a gente vê que quanto mais próximo de zero o valor de gama, maior é o alargamento de contraste na região escura e a compressão do contraste. De forma oposta, quanto mais longe, maior que 1 for o valor de intensidade, o valor de gama, a gente vê que a intensidade, o contraste é bem alargado na região clara e comprimido na região escura. Olhando exemplos agora com imagens reais. Então, a ressonância magnética de uma coluna fraturada. A imagem com gama igual a 1, 0,6, 0,4 e 0,3. Vamos olhar essas imagens mais de perto. Com gama igual a 1, a gente percebe que tem uma região toda escura aqui, que a gente não dá para notar muito contraste, e esse contraste é aumentado. E também a gente percebe que algumas partes da imagem não dá para ver bem, então o contraste aumenta quando eu coloco um gama 0,6. Com gama 0,4, mais próximo de zero, então o contraste já fica bem melhor. Mas acaba que ele começa já a saturar várias regiões da imagem se eu pegar um gama muito pequeno, né? A imagem também fica desbotada e o ruído fica todo evidente nessa região escura, o ruído de aquisição de imagem. Para um gama maior do que 1, então a gente quer corrigir uma imagem que está clara, que é o gama 1, 3, 4 e 5. Vamos olhar essas imagens mais de perto. Mas a gente vai ver que a imagem vai ficando mais escura e aumentando o contraste na região clara. Então aqui está a imagem original e aqui aplicando uma transformação com gama igual a 3. Aqui a gente percebe várias coisas que estão desbotadas na imagem original, né? Toda essa região, o horizonte, até sei lá, esse lago aqui tá de difícil visualização. O contraste aqui nessa região aqui tá muito difícil. Então a melhora de contraste foi grande, né? Aplicando o gama 3. Apesar disso, a imagem transformada ainda parece um pouco esbranquiçada, mas porque a original estava muito ruim. Agora com gama 4 a imagem parece que está um pouco melhor. Se a gente aumentar o gama, a imagem começa a parecer que já vai ficar escura demais, que é o caso da imagem 5.
certo? Mas isso aí vai também do interesse do que você quer visualizar. Eu acho que aqui no horizonte ficou mais nítido, mas obviamente o objetivo não é o horizonte, é o que está aqui no foco, né? E aqui está bem mais fácil de visualizar assim. Onde mais é utilizada a correção gama? É utilizado em dispositivos de visualização, por exemplo, em monitores, impressoras, scanners. O que acontece? A gente sabe, por exemplo, que o monitor escurece a imagem, que é o que está aqui. Então, como é que eu faço para ele mostrar a imagem, pegar essa imagem aqui, que é a imagem original, e mostrar ela adequadamente? Preciso aplicar um gama para clarear a imagem. Então, para clarear, eu vou ter que usar um gama, nesse caso aqui, entre 0 e 1. E eu calculo esse gama adequadamente para que após o monitor apresentar a correção gama dele, que é um com gama maior que 1, isso aqui vai mostrar a imagem corretamente. Agora nós vamos ver outra ferramenta, a transformações lineares por partes. Essa você pode fazer ela tão complexa quanto queira. Você pode definir para cada intervalo de entrada qual vai ser a transformação que você vai aplicar. No caso aqui, como a gente está falando de lineares por partes, então cada parte dessa vai ser uma transformação linear. Mas com isso a gente pode aproximar as transformações que a gente viu antes, inclusive a gama. Não vai ser exato, usando obviamente transformações lineares, mas vai ser aproximado. E quais são as aplicações para isso? Alargamento de contraste, linearização, fatiamento de nível de intensidade e fatiamento de planos de bits. Vamos ver. O alargamento de contraste, observe aqui, ó, eu estou pegando uma região, né, e estou pegando os valores de densidade dessa região e colocando na região pequena. Então, na verdade, aqui eu estou comprimindo o contraste nos tons mais claros, comprimindo o contraste nos tons mais claros aqui, comprimindo o contraste nos tons de cinza mais escuro aqui embaixo e alargando todo esse contraste nessa região cinza. Vou alargar esse contraste, pegar esses poucos valores aqui na horizontal e vou pegar esses poucos valores e vou esticar ele numa faixa bem grande. Outra aplicação é fazer uma linearização. Eu defino um valor K e digo todos os pixels com valor de intensidade maior que K vão ser brancos e os menores que K vão ser pretos. Então, isso transforma a minha imagem em uma imagem binária. Isso serve para quê? Por exemplo, você pode fazer para transformar um texto escaneado que possui alguns ruídos em cinza claro, um papel amassado, um pouco dobrado, alguma mancha de café, etc. Então, você fazendo um limiar, colocando um limiar adequado, você consegue realçar suas letras. Se tiver alguma mancha escura, algum risco de caneta, etc., não vai conseguir sair, porque vai estar muito próximo do valor escuro. Mas se todos os ruídos forem baixos, então você consegue ter uma imagem bem nítida, deixar o fundo completamente branco e a letra preta. Então observe esse exemplo dessa imagem de entrada. A imagem é bem acinzentada. Ela não é uma imagem que está muito clara. Não dá para ser corrigida com uma transformação com gama maior que 1. Não é uma imagem que está muito escura, que dá para ser corrigido com gama entre 0 e 1. Então foi utilizado o que? O contraste foi alargado na região cinza. E com contraste alargado nessa região cinza, chegou nessa imagem aqui bem nítida. Utilizando linearização, também se aumenta mais ainda o contraste, mas aí fica tudo ou preto ou branco, né? Porque a gente está definindo o limiar, assim, desse limiar é branco e abaixo é preto. Fatiamentos em níveis de intensidade. Então aqui é uma outra forma de aplicar essas transformações. Observe que aqui é definido um intervalo de intensidade. E ao invés de se fazer um alargamento de contraste nesse intervalo, o que se quis fazer foi uma binarização, mas aqui diferente.
tudo vai ser branco ou bem claro dentro do intervalo e vai ser escuro fora do intervalo. É uma forma de binarizar. Aqui. Então a gente tem uma imagem médica. E aqui estamos realçando somente o intervalo para ficar claro a gente olhar a região de interesse e ver, por exemplo, aqui que esse outro órgão aqui, que seria simétrico, esse daqui não está aparecendo. O contraste, que é um angiograma, então está realçando a aorta. Mas observe que esse outro órgão aqui não aparece e ele está conseguindo realçar bem esse vaso sanguíneo. Essa outra transformação aqui é um fatiamento de intensidade. Ele está fazendo o quê? Está mantendo todo mundo que é fora do intervalo AB no nível de intensidade normal e saturando por um valor constante todo mundo que está nesse intervalo. Então esse fatiamento de intensidade está realçando, como realçou aqui nessa figura, mas mantendo alguns níveis de intensidade da imagem original. A última técnica que a gente vai estudar é o fatiamento de plano de bits. Lembre que uma imagem com 256 níveis de cinza, ela tem 8 bits. Então, a gente pode analisar cada bit como cada plano de bits, como cada bit tivesse 8 valores diferentes de intensidade. Então, eu gero 8 imagens a partir de uma imagem só. Aqui está um exemplo. Essa foto no canto superior esquerdo é a imagem original. E aqui a gente vai desde o bit menos significativo, que é o primeiro bit, o segundo, aqui é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo bit menos significativo. Observe que somente esse bit aqui, que é o oitavo menos significativo, ou o primeiro bit mais significativo, ele mostra uma versão binarizada da imagem. Todas as outras não tem uma relação muito semelhante com a imagem original. Então aqui como se fosse uma linearização. Como o bit mais significativo tem um valor de 128, né? Então cada bit tem um valor, que são eles 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32 e 64. Então se o bit for 1, eu vou somar aquele valor na imagem original. Por exemplo, para chegar em 255 eu vou ter que somar todos esses valores, né? 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1. Porque ele tem, então 255 tem o valor 1 para todos os bits. Mas para o valor 128, o meu número vai ser, um binário vai ser 100000. Então só vai ser 1 no bit 128. Para 129 vai ser 1 no primeiro bit mais significativo e 1 no bit menos significativo. Para 128 mais 1. Se for 130 vai ser 128 no bit mais significativo, né, vai ser 1 no bit mais significativo, que é 128, e o segundo bit menos significativo vai ser 1 também. Então aqui tem várias imagens que não fazem muito sentido, mas eu posso combinar elas, é até uma forma de comprimir imagens. Então aqui tem embaixo 3 vezes a imagem original e cada par de imagens utilizando somente 2 bits, 2 mais significativos, 3 mais significativos, 4 mais significativos. Olhando aqui, a gente percebe que vários detalhes da imagem não estão muito claros aqui. Nessa imagem está parecendo até uma versão quase binarizada da imagem original. Observe que detalhes que aparecem aqui usando 3 bits, aqui da esquerda com 2 bits. Eles não aparecem aqui, a imagem fica bem
bem saturada, né? Em termos de cores, ó. Aqui a gente tem um falso contorno utilizando 3 bits, mostrando que tem uma região mais clara da imagem aqui, mas nessa imagem só usando 2 bits, ó, isso aqui fica tudo homogêneo. Por quê? Porque não tem, só tem 4 tons de cinza, né? Nessa imagem da esquerda. Aqui já tem 8, então a gente consegue um contraste um pouco maior. E aqui utilizando 16 tons de cinza, o contraste melhora um pouco, mas também não fica que nem a imagem original. Comparando essa região também só com 3 bits ou 4 tons de cinza. Binarização significa colocar 2 valores de intensidade. Então a gente viu 3 formas de fazer binarização. A linearização, ou seja, quem é maior que um determinado valor é branco, menor é preto. O fatiamento por nível de intensidade, que a gente viu aquele para realçar o vaso sanguíneo. E o fatiamento de planos de bits, que a gente pode usar, por exemplo, o bit mais significativo. Existem várias abordagens de binarização, até mesmo porque se dá a usar para várias aplicações, desde você binarizar um texto, até segmentar, encontrar alguma região específica da imagem, encontrar, por exemplo, imagem de satélite para encontrar pistas, encontrar regiões que tenham água ou floresta. Então, tudo isso são tarefas de segmentação e onde pode ser utilizado binarização. Então, tem algoritmos bem complexos para binarização. E depende às vezes da vizinhança, às vezes você quer aumentar o contraste para binarizar, você tem que olhar a vizinhança, etc. Resumo da aula de hoje, a gente viu várias transformações de intensidade, negativo de imagem, transformações logarítmicas para realçar áreas escuras, aumentando o contraste. Transformação gama, generalizando a transformação logarítmica. A gente viu com gama entre 0 e 1, a gente faz a transformação logarítmica, realçando regiões escuras, porém diminui o contraste em regiões claras. Com gama maior que 1, a gente aumenta o contraste na região clara, a imagem escurece como um todo e perde o contraste na região escura. Transformações lineares por partes, que é uma transformação mais sofisticada, onde a gente pode escolher que região a gente quer, que região de intensidade ou quais regiões de intensidade a gente quer aumentar o contraste. A gente viu alargamento de contraste como uma aplicação de transformação linear por partes e também binarização como outra aplicação, binarização através de linearização. A gente viu mais 2 tipos de binarização, através de fatiamento de intensidade e fatiamentos de planos de bits. Referência para essa aula, retirada do capítulo 3 do livro. Obrigado a todos, fiquem em paz, durmam bem, tenham bons sonhos. Deus abençoe vocês, até mais.